Olá, o Informe Aleme está entrando no ar, trazendo as notícias desta quarta-feira, dia 21 de abril. E a gente começa mostrando para você que esta semana foi marcada pelo início da vacinação dos profissionais da educação. Uma notícia bastante comemorada pela categoria. A pandemia continua sendo responsável pela drástica mudança na rotina escolar. E para que essa situação possa se reaproximar da normalidade, a vacina é uma das principais apostas. Alcimar é professor e desde o início da pandemia tem mantido contato com os seus alunos assim, pelo computador, de maneira virtual. O professor da rede pública municipal comemora o anúncio do governador Flávio Dino sobre a inclusão dos profissionais de educação no plano estadual de vacinação. A inclusão de professores e demais profissionais da educação no plano de vacinação contra a Covid-19 é uma grande vitória não somente para a nossa categoria, mas também para toda a sociedade maranhense. E também uma forma de demonstrar o interesse político em retomarmos assim as aulas de forma segura e também eficaz. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino durante um balanço da pandemia no Maranhão. Chamo a atenção, portanto, para estas duas decisões do governo do estado. A primeira, nós garantimos vacinação para toda a educação, não só para a rede estadual ou para as redes municipais, mas também para a rede federal e também para as redes particulares, porque nós olhamos a educação como um todo. E o segundo aspecto que eu destaco é que, além da multiplicidade de redes, nós consideramos que uma escola, uma faculdade, uma universidade depende decisivamente do binômio professor-aluno, mas não só. E por isso nós optamos de abranger também os outros profissionais que trabalham na escola, que trabalham na faculdade, que trabalham na universidade, porque sem eles não existe aprendizagem. Em São Luís, a Prefeitura informou por meio das redes sociais que já podem vacinar os profissionais com idade a partir de 55 anos. Para receber o imunizante, o profissional precisa levar documento oficial com foto e o último contra-cheque. A imunização está acontecendo no campus da Universidade Federal do Maranhão. Aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Rildo Amaral apresentou um projeto de lei em março deste ano, no sentido de incluir os profissionais no plano de vacinação. A Assembleia Legislativa agiu rápido e aprovou o PL, incluindo os profissionais das redes estadual, municipal e privada. Após o anúncio do governador Flávio Dino, o deputado Rildo Amaral comemorou nas redes sociais. Daremos início à vacinação em todo o estado. Uma vitória pessoal do professor deputado Rildo Amaral, uma vitória do Maranhão, mas especialmente uma vitória da educação. Para o presidente do Simproecema, a inclusão dos educadores representa uma importante conquista da categoria. Toda a categoria dos profissionais em educação serão vacinados, agora inclusos no grupo de prioridade. Uma luta do Simproecema com reivindicações desde o começo do ano para que possamos ter o cuidado de ter a imunização de toda a comunidade escolar, que demos um passo inicial com a vacinação dos professores e professoras e profissionais da educação, mas que a luta continua para que toda a sociedade maranhense seja vacinada e que preservemos o bem maior que é a vida. E um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão amplia a decisão do STF que autoriza a doação de sangue por membros da comunidade LGBT. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão plenária o projeto de lei que autoriza a doação de sangue por pessoas da comunidade LGBTQ+, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O projeto de lei segue a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2020 extinguiu as restrições à doação de sangue por homossexuais. Anteriormente, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária só permitiam a doação de sangue se os homossexuais passassem um ano sem relações sexuais.
A aprovação do projeto de lei na Alema amplia a decisão do STF e determina que o público LGBTQ+, passe pela triagem regular, como é feita com todos os demais doadores voluntários. Agora, o projeto de lei quer incentivar a doação de sangue e, ao mesmo tempo, acabar com a discriminação em relação à comunidade LGBTQ+. Hoje a gente tem uma hemomar com muita dificuldade em doação de sangue, à medida que a gente estimula que todas as pessoas LGBT também participem dessas doações de sangue, que elas vençam esse estigma que lhes é imposto até o momento, a gente espera ter um aumento nas doações também que impacta positivamente a saúde das pessoas. São ações afirmativas, elas reafirmam mais um direito, que é de doar sangue, de doar vida. Claro que quando as pessoas se sentem incluídas dessa forma, de uma maneira natural, como é o que deve acontecer, elas se sentem mais incluídas, portanto, mais satisfeitas com a sociedade em que vivem. O projeto de lei prevê ainda que as unidades de coleta exponham de forma visível a informação de que é proibido estabelecer critérios discriminatórios relacionados à orientação sexual, expressão e identidade de gênero para vedar a doação de sangue de pessoas LGBTs. A diretora técnica do Hemomar explica que, desde o ano passado, o Hemocentro deixou de questionar a orientação sexual dos doadores e que o projeto de lei deve incentivar o aumento do número de doações. Com certeza é uma decisão que abre possibilidades e dizer também que o Hemocentro ele está preparado e adaptado para acolher a todos os doadores, independente de sua orientação sexual. Lembrando que para ser um doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido álcool nas últimas 24 horas, estar descansado e ter boas condições de saúde. O projeto segue agora para a sanção do governador Flávio Dino para que seja efetivamente transformado em lei. E com mais tempo dentro de casa por conta da pandemia, aumentou o consumo de internet pelas famílias. Mas junto com esse consumo, veio também um aumento das reclamações. Com a pandemia, Keiton está trabalhando em casa. Ele é professor e o computador ligado à internet virou o principal instrumento de trabalho. Depois do início da quarentena, o jeito foi contratar um novo pacote de internet com maior velocidade. Está pagando mais caro, mas o investimento foi necessário. Afinal, o trabalho passou a ser home office. Porque antes ficava aquela história. Eu ficava, então, boa parte da manhã no computador e, às vezes, elas tinham algum problema de conexão pelo celular, ou então a internet caía, aquele negócio todo. Então, às vezes, eu tinha que parar meu serviço para que elas viessem para o computador. E aí eu tive que fazer isso em dezembro, eu tive que fazer esse investimento para elas. Então, isso tudo gera muito gasto, gera muito custo. A pandemia, de fato, fez crescer o mercado da internet móvel e da banda larga fixa, esta que a gente acessa em casa pelo Wi-Fi. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, houve um aumento entre 40% a 50% no consumo de internet em todo o Brasil. Todo mundo quer ou precisa estar conectado. Com mais tempo em casa, o uso intensivo de aplicações como home office, o ensino à distância e aplicativos de vídeo geraram um incremento significativo no tráfego das redes de telecomunicação. Nesse sentido, as redes mais impactadas foram aquelas da telefonia móvel, na modalidade pré-paga, e da banda larga fixa. Na telefonia móvel, registrou-se um incremento de até 70%, tanto nacionalmente quanto no estado do Maranhão, entre o final de 2019 e o início de 2020. Na banda larga fixa, algumas prestadoras registraram um incremento de até 40% do tráfego. Mas com o aumento do consumo, aumentaram também as reclamações. Segundo dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, em 2020, no Maranhão, cresceram os registros de reclamações relativas à banda larga fixa. Em janeiro do ano passado, foram 409 reclamações. Em maio, saltou para 699. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, já foram mais de 900 queixas registradas pela agência aqui no estado. A maior parte das reclamações tem a ver com problemas na qualidade, funcionamento e reparo do serviço. Em plena pandemia, com todo mundo em casa, trabalhando, estudando, ficar sem internet é um problemão.
O Keiton, por exemplo, passa mais de 2, 3 horas em frente ao computador, ao celular, trabalhando. Então, Keiton, ficar sem internet hoje é de fato um problema para você, para sua família? Demais. Senão, a ausência do sinal vai inviabilizar uma série de atividades que a gente tem diariamente. Por exemplo, as meninas têm aula durante todo o período da manhã, geralmente de 7 a 1 da tarde, as minhas filhas. Eu trabalho diariamente em frente ao computador, resolvendo reuniões, dando aula, assistindo aula, enfim, uma série de tarefas. Então, não ter o sinal, a gente vai ficar ilhado, é um transtorno tremendo para todos nós, né? Então, faltar internet diariamente no atual quadro que a gente vive de pandemia, inviabiliza uma série de atividades nossas diárias. Muito complicada a situação. Keiton não pode ficar sem internet, pelo menos por enquanto. Por isso, paga por um serviço mais caro, mas ainda assim passa por instabilidades na conexão. A presidente do Procon no Maranhão afirma que as operadoras de telefonia móvel e que também oferecem a banda larga fixa ainda lideram o ranking de reclamações por parte dos consumidores. Em caso de insatisfação com os serviços, a orientação, portanto, é procurar os órgãos de defesa. Segundo a resolução 717 da Anatel, há um ressarcimento em casos de interrupções. E quando ele vivenciar esse problema, ele deve entrar em contato imediatamente com a operadora, porque a resolução fala que esse ressarcimento deve acontecer sem até o pedido do consumidor, em até 2 meses após o evento. Então, se não acontecer, o consumidor deve entrar em contato com a operadora e solicitar esse ressarcimento. Quando acontece essa cobrança, né, desse período que ele não recebeu pelo serviço, é considerado uma cobrança indevida. Portanto, ele deve receber o valor, o ressarcimento em dobro. E o Informe Alema vai ficando por aqui. A gente se vê durante a programação.